Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor JJ e estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza 2. Como vocês já podem estar observando, a gente vai dar continuidade, assim como eu falei na aula anterior, com o tema Sol, Terra e Lua, onde a gente vai debater outras questões, da atividade da hora do estudo, ok? Então, vamos iniciar. A questão que eu trouxe para vocês é a continuidade da aula anterior, que a gente parou na quinta questão, certo? Que eu dividi a atividade em duas partes. Então, esta é a segunda parte. E a questão que a gente vai debater agora é a questão 6 da hora do estudo. E ela diz o seguinte: quais das seguintes situações podem ser relacionadas com os conceitos da gravitação universal? Primeiro, o que diz a gravitação universal, certo? A gravitação universal foi proposta por Isaac Newton, assim também como ele fez as 3 leis de Newton, ele propôs a gravitação universal, que tem uma definição, que eu trouxe aqui resumidamente para vocês, certo? E a definição dessa lei da gravitação universal diz que a força de atração entre dois corpos é maior quanto maior forem suas massas, e menor quanto maior for a separação entre eles. Vocês lembram dessas imagens? Eu até já expliquei elas para vocês. Eu coloquei aqui na definição justamente para vocês lembrarem disso, certo? Que a atração entre os corpos se dá devido à gravitação, ok? Na situação aqui em que tem as pessoas em cima da Terra, algo que influencia aqui diretamente a gravitação também é a força-peso, certo? Ou seja, o peso de um corpo ele também está relacionado à gravitação universal. Que se eu tenho um corpo massivo e eu aproximo ele de outro corpo massivo, essa atração ela vai ser maior quanto maior forem a massa desses corpos. No caso dessas pessoas, em cima aqui, como nós também, aqui em cima da Terra, na sua superfície, a Terra tem uma massa bem considerável. E nós também somos corpos massivos. Como nós estamos praticamente colados na Terra, já que a gente está em sua superfície, então a gente fala assim, que a gente está muito próximo da Terra, somos atraídos para o centro da Terra, onde aí é a localização da maior quantidade de massa. Por isso que tudo que é lançado na superfície da Terra tende a cair em direção ao centro, certo? Ou seja, porque está sendo atraído pela gravidade da Terra, ok? Em relação que ela é menor quanto maior for a separação, é que mesmo se dois corpos com massas, grandes, ou seja, uma grande quantidade de massa, se eles estiverem em uma distância muito grande um do outro, a atração entre eles vai ser pequena, mesmo com a força de atração sendo grande, quanto maior forem as massas. Mas se a distância for muito grande, essa força de atração ela vai diminuir. Que o exemplo que a gente sempre cita para vocês tentarem compreender é a questão dos ímãs. Se eu pego um ímã e aproximo de algo metálico, você vai sentir uma atração. Porém, se você pega esse ímã e essa coisa metálica, esse objeto metálico, e vai distanciando eles, você vai sentir que a atração vai diminuindo com o passar em que você vai aumentando a distância, ok? Então vamos para as alternativas. Aqui, vocês já estão vendo, eu já deixei marcado com o X aquilo que está relacionado à gravitação universal. A letra A, o movimento dos cometas, está sim relacionado à gravitação universal. Erupções do vulcão, não. Peso de uma pessoa, sim. Efeito estufa, não. Lançamento de foguetes, sim. A descoberta dos planetas, sim. Os signos do zodíaco, não. O magnetismo terrestre, também não. E a formação de furacões, também não. Ou seja,
aqueles que têm relação diretamente com a gravitação universal, né, com a definição, é a letra A, o movimento dos cometas, letra C, o peso de uma pessoa, letra E, o lançamento de foguetes, letra F, a descoberta de planetas, certo? Então, esta é a questão 6 da hora do estudo. Indo agora para a questão 7 da hora do estudo, ela diz o seguinte: o quadro abaixo traz a aceleração da gravidade de alguns astros do sistema solar. Calcule o seu peso em cada um desses astros. Essa questão, né, ela vai ser diferente para todo mundo. Por quê? Porque, primeiramente, eu falo já por que vai ser diferente. Vamos logo para a questão do peso. A gente já viu em aulas anteriores que peso e massa não é a mesma coisa. Peso é diferente de massa. Peso, né, é calculado pelo produto da massa e a gravidade do local em que essa massa se encontra. No caso de nós, né, o nosso peso ele vai ser calculado multiplicando a nossa massa vezes a aceleração da gravidade, que é esse Gzinho aqui, ó. Essa é a expressão para calcular o peso de um corpo, de um objeto qualquer. Pode ser o seu, da sua mãe, do seu cachorro, da sua geladeira, enfim, de qualquer objeto eu posso calcular o peso dele. Basta saber a massa e a gravidade do local em que esse objeto ou corpo, né, se encontra. No caso aqui na Terra, a gente vai usar a gravidade da Terra, que a aceleração da gravidade da Terra está aqui, ó, Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nessa tabela tem aqui os astros, certo? Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Europa, que é um satélite de Júpiter, assim como a Lua, né, é um satélite natural da Terra, Saturno, Titã, que é um satélite natural de Saturno, ou seja, uma lua de Saturno, assim como a Europa é uma lua de Júpiter, certo? Urano e Netuno. E aqui está a aceleração da gravidade de cada um. Então, nessa questão, basicamente, o que você vai fazer é calcular o peso várias vezes. Vai pegar a sua massa e vai multiplicar por cada um desses valores. Primeiro, vou multiplicar a minha massa, né, por 3,7. Eu vou ter o peso de um corpo em Mercúrio. Depois, em Vênus, eu vou ter agora que multiplicar por 8,9. E assim por diante, certo? Vale lembrar também que questões podem pedir para você descobrir a massa ou a gravidade, né, de um local. A massa de um corpo ou a gravidade de um local. E isso, claro, se ele já informar o peso e um desses dois. Se a questão quer a gravidade, ela tem que informar o peso e a massa. Se ela quer a massa, ela vai ter que informar o peso e a gravidade. O peso é massa vezes gravidade. Se eu quiser massa, eu vou ter que dividir o peso pela gravidade. Se eu quiser a gravidade, eu vou ter que dividir o peso pela massa. Ok? Então, na questão, só para mostrar como vocês devem fazer, certo? É o seguinte. Eu peguei aqui uma massa qualquer, né, um corpo que tem aí uma massa de 50 kg e calculei, né, o peso em cada um dos astros que foi mostrado na tabela. Então você vai fazer isso. Vai pegar a sua massa e vai calcular o seu peso em cada um dos astros. Mercúrio e Marte, né, por coincidência, eles têm uma aceleração da gravidade de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso que coloquei aqui, Mercúrio e Marte. O peso, 50 vezes 3,7. Que vai ter um peso de 185 newtons. Em Vênus, quando eu fizer a multiplicação, 445 newtons. Na Terra, 490 newtons. Na Lua, 80. Júpiter, 1240. Europa, que é um satélite de Júpiter, vai ter 65 newtons. Saturno, 185. Titã, 70. Urano, 435. Netuno, 555. Certo? Ou seja, em todos os casos, peguei a massa e multipliquei pela aceleração da gravidade que foi informado
na tabela. E aqui, né, obtive o peso em cada um desses astros para um corpo com 50 kg. Ou seja, se algum de vocês aí tiverem 50 kg, né, já vai estar aqui feito para vocês, certo? Mas acredito que vai ser bem difícil alguém ter exatamente 50 kg. Se tiver, já está aqui feito, tá bom? Se quiser refazer de novo, não tem problema. Então, isso, certo? É a questão do peso. Que peso é diferente de massa, ok? Então, vamos dar continuidade. Mas antes de dar continuidade, só lembrando, professor, N é a unidade de peso. Mas o que quer dizer esse N? Quer dizer Newton, certo? E o que vale um Newton? Bom, um Newton nada mais é que você pegar a unidade de massa, que é quilograma, e a unidade de aceleração da gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. Quando eu multiplico os dois, eu vou ter quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, esse N ele está aqui para abreviar toda essa unidade. Ao invés de colocar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, coloque somente um N, que quer dizer justamente isso. 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? A questão 8 da hora do estudo é uma pergunta bem direta, que diz o seguinte: por que ocorrem as estações do ano? Bom, para falar das estações do ano, eu coloquei novamente aqui essa imagem. Bom, essa imagem ela relaciona os solstícios e equinócio, que estão relacionados, né, às estações do ano. Os solstícios estão relacionados ao inverno e verão, e os equinócios à primavera e ao outono, certo? Basicamente, as estações do ano elas ocorrem por causa da inclinação do eixo terrestre e também por causa do movimento de translação, certo? Então, devido a essa inclinação do eixo terrestre, como você pode observar na imagem, certo? Essa inclinação, ela faz com que os hemisférios, em determinados momentos, sejam iluminados de forma diferente. E há momentos também, devido ao movimento de translação, que vai ter, né, iluminação por igual em ambos os hemisférios. Por isso que na imagem que está relacionado hemisfério norte e hemisfério sul. Nesse caso aqui, a gente está relacionando o equinócio, que acontece geralmente em março. E também vale lembrar que essas estações do ano, né, elas não são iguais para todas as regiões do planeta. A gente tira aqui pelo Brasil, né? Não são todas as regiões que a gente consegue distinguir as 4 estações, certo? Então aqui em março a gente vai ter o equinócio, em que vai ser primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Se não houvesse essa inclinação, né, não teria como distinguir, certo? Então, devido à inclinação, e claro, ao movimento de translação, que vai ter a variação, a gente vai ter que em março, no equinócio, vai ter o início da primavera no hemisfério norte e início do outono no hemisfério sul. Já em junho, vindo na orientação para cá, a gente vai ter o solstício, em que vai ser o início do verão no hemisfério norte e início da primavera, aliás, do inverno no hemisfério sul. Com relação à iluminação, quando tem um equinócio, os dois hemisférios eles são iluminados por igual. Já quando eu tenho um solstício, né, os hemisférios são iluminados de forma diferente. O hemisfério que está tendo a estação do ano verão, ele está recebendo mais iluminação. Por isso os dias são maiores que as noites. E as temperaturas vão ser maiores do que a média para a região em que está sendo o verão. Já no inverno, os dias, né, são menores que as noites. E as temperaturas vão ser menores do que a média para a região em que está acontecendo a estação do ano inverno. Ok? E aqui está o ciclo, né? Vai ter 2 equinócios e 2 solstícios, em que cada um, né, vai indicar o início das estações. O solstício, início de inverno e verão. Equinócio, início de primavera e outono, né? Que sempre vai ser diferente nos hemisférios.
Quando um hemisfério for primavera, o outro hemisfério vai estar no outono. Quando um hemisfério for verão, o outro será inverno. Ok? Questão 9 diz o seguinte: quando colocamos um obstáculo em frente de uma fonte de luz, uma sombra se projeta em um anteparo. Por exemplo, ao colocarmos um livro, que é um obstáculo, em frente a um abajur, que é a fonte de luz, uma sombra se projeta na parede, que a parede se chama anteparo. A mesma lógica explica os eclipses, certo? Então, para falar dessa lógica, eu trouxe aqui essas duas imagens. Nessa imagem, a gente tem uma fonte pontual, né, que é a fonte de luz, né, no caso do exemplo do enunciado, aqui é do abajur, né, aqui a gente vai ter a fonte de luz. Esse corpo, né, do jogador é o obstáculo, ou seja, ele vai estar na frente da fonte de luz. E essa parede aqui, ela vai ser o anteparo. Por que é o anteparo? Porque é o local onde está formando a sombra. E isso acontece porque a luz, ela se propaga em linha reta. Como ela se propaga em linha reta, ela vai possibilitar a formação de sombras. Por quê? Porque um corpo, né, no caso aqui de uma pessoa, é um corpo opaco. E corpos opacos não permitem a passagem da luz. Você vê que a luz continua, né, mas pelas laterais. Onde ela não pôde passar, onde ela não conseguiu se propagar, tem a formação da sombra. Então, como todo o corpo é opaco, vai formar justamente, né, a sombra igual ao corpo que bloqueou a passagem da luz. Da mesma forma, né, é a sombra aqui na rua, né? As pessoas andando aqui no calçadão, né, na rua, na avenida, enfim. E está um dia ensolarado e os raios de sol, né, sendo a fonte de luz, as pessoas sendo o obstáculo, né, os corpos opacos, e o chão sendo o anteparo, em que está tendo a formação das sombras. Ok? Então vamos dar continuidade. Então, em relação à questão, a nona questão, tem essas duas alternativas. No caso de um eclipse solar, quais são os 3 astros do sistema solar envolvido? E a letra B, quem é o anteparo, a fonte e o obstáculo do eclipse solar? Primeiro vamos falar dos eclipses, né? A gente já viu que eles acontecem porque a Lua se propaga em linha reta. E em relação aos eclipses, temos 2 tipos. Temos os eclipses que é chamado de eclipse solar, que é o caso da alternativa, que ele quer saber em relação ao eclipse solar. E temos a situação do eclipse lunar, que é quando a Terra está entre o Sol e a Lua, certo? Ou seja, a Terra vai criar regiões de sombra e de penumbra na Lua. Já no eclipse solar, como você já pode estar observando aqui na imagem, que eu coloquei ela justamente para responder as duas alternativas, certo? Você vê que no eclipse solar é a Lua quem vai estar criando regiões de sombra e de penumbra aonde? Na Terra. Vale lembrar também, né, que aqui é uma representação fora de escala, ok? Então, em um eclipse, a gente vai ter a região de sombra. Essa região de sombra é quando houve o bloqueio total da luz, ou seja, não está passando nenhum raio de luz, que é essa região escura, que é a região de sombra, né? Temos a região de penumbra, que é onde acontece o eclipse parcial. Por que parcial? Porque houve um bloqueio, como o nome já diz, parcial de luz, ok? Então, no caso do eclipse solar, quais são os 3 astros do sistema solar envolvidos? Sol, Lua e Terra. Quem é o anteparo, a fonte e o obstáculo? O anteparo é a Terra, pois vai receber a sombra. A fonte é o Sol, que está emitindo os raios de luz. E o obstáculo é a Lua, que está impedindo que esses raios de luz cheguem aonde? Na Terra. Ok? Então, anteparo, Terra. Fonte, Sol, obstáculo, Lua. 3 astros envolvidos, Sol, Lua e Terra. Ok? Então vamos dar continuidade. A 10ª questão diz o seguinte: no dia 14 de outubro de 2023,
haverá uma grande chance de vermos um belo eclipse solar total na região norte e em parte do nordeste do Brasil. O esquema a seguir, fora de escala, mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados durante o eclipse. As distâncias e tamanhos não estão em proporção. Vale lembrar, é sempre bom e importante informar que não está na proporção correta. Por que o eclipse total não será visto de todas as regiões do país? Bom, aqui está a representação do eclipse, a questão do alinhamento, ele tem que estar alinhado. Como é um eclipse solar, então a Lua vai estar entre o Sol e a Terra, ok? E para explicar isso, eu trouxe essa outra imagem. Nessa imagem aqui vai ficar bem claro para vocês porque não vai ser vista em todas as partes do Brasil. Primeiramente, o eclipse solar vai ser a Lua criando regiões de sombra e de penumbra na Terra. Nesse caso, a região de sombra ela vai ficar apenas em uma parte, como você pode observar. Ou seja, apenas essa parte escura é que vai estar vendo o eclipse solar total. Ou seja, a parte que estiver na região de sombra, em que tiver a Lua bloqueando totalmente a luz do Sol, vai estar vendo o eclipse total. Naquelas regiões em que tiver o Sol parcialmente bloqueado pela Lua, vai estar vendo o eclipse parcial, porque houve um bloqueio parcial da luz do Sol. E vai ter regiões que você pode observar que nem vão estar sendo bloqueado nada, ou seja, estão vendo o Sol normalmente. Nesse caso, não está acontecendo o eclipse para essas regiões, em que não houve bloqueio nenhum, nem total, nem parcial. Por isso que a previsão do eclipse é que ele seja visto na região norte. Na região norte, algumas partes vão ver o eclipse total, outras vão ver parcial. Como aí vai extremar com o nordeste, algumas regiões do nordeste vai poder ver o eclipse total, outros o parcial e uma parte não vai ver nenhum eclipse, certo? Então esta é a explicação de por que não vai ser visto em todas as partes do Brasil e do planeta, consequentemente. E a última questão da aula do estudo diz o seguinte: a luz e seus fenômenos já inspiraram muitas culturas e histórias por todo o mundo. Pesquise entre seus familiares e na internet histórias que tenham relação com esses fenômenos lunares. Os fenômenos lunares, a qual a questão quer que você relacione, é as fases da Lua, que são 4, que é a fase de Lua nova, de Lua crescente, de Lua cheia e de Lua minguante, certo? Essas culturas, que vocês devem pesquisar são crenças, que as pessoas creem, certo? Por exemplo, na lua cheia não pode cortar o cabelo, porque senão o cabelo não cresce, Isso é uma crença. Você fala, eu nunca ouvi falar nisso. Beleza. As crenças e culturas elas são diferentes em cada região, em cada povo, certo? Então, nessa questão, eu vou deixar em aberto para vocês pesquisarem com seus familiares, se eles conhecem alguma crença com relação à lua, se em tal lua não pode fazer isso. Se ninguém conhecer, você pode pesquisar na internet que você vai encontrar várias crenças relacionadas aos fenômenos lunares, ok? Então a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão geral antes da terceira avaliação, ok? Então um abraço a todos, estudem em casa e tchau, tchau, ok?